Então, Diocleciano e Galério, eles foram grandes perseguidores, até que em 313, Constantino tornou o cristianismo uma das religiões oficiais do Império Romano. Uma das, né? Não há oficial. Quem fez isso, então, foi Teodósio, em 381, tornando o cristianismo a religião oficial do Império Romano. É aí que surge o movimento monástico. Por que surgiu o movimento monástico? Meu irmão, porque agora está na moda ser cristão. Antes, morria quem era cristão. Agora, todo mundo quer ser. Por quê? Porque o imperador é, meu amigo. Já que o imperador é, eu também quero. Eu também quero ser. Surgiu nominalismo na igreja. Gente que era crente só de boca. Mas não era de fato de verdade. Só era porque o imperador era. Entendeu? E aí surge, nesse período de 380, surge a discussão do Espírito Santo. Eu vou citar um nome aqui muito difícil, você não precisa decorar, só precisa entender que eles são inimigos do Espírito Santo, são os pneumatomaquianos. Pneumatomaquianos, eles são os inimigos do Espírito Santo. Por quê? Porque eles não acreditam que o Espírito Santo é Deus. Eles, tudo bem, o Filho é Deus, mas o Espírito não, né? Claro que é. Espírito é Deus. Desde o Antigo Testamento, o Espírito de Deus parava por sobre a face. Estava lá, já estava o Espírito Santo. No Novo Testamento você vê lá, claramente, Ananias e Safira, uma hora o texto diz, Lucas vai nos contar a história, que Pedro diz, mentiste a Deus. Depois ele vai dizer, mentiste ao Espírito. Depois ele vai dizer, mentiste a Deus. Por quê? Porque Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo também é Deus. É trindade. Só que os pneumatomaquianos, através de um indivíduo chamado Luciano, eles vão negar que o Espírito Santo seja Deus. Quem é o trabalho agora? Quem é que vai defender a ortodoxia? Deus vai levantar três indivíduos da região da Capadócia. Eu citei eles ontem. São os 3 capadócios. Gregório de Nazianzio, Gregório de Nissa e Basílio de Cesareia. 3 nomes bonitos para se tiver alguma irmã grávida, talvez botar o nome aí no filho, tá? Se não, pastor, Deus me livre, esse nome é feio demais. O nome é a história bonita. Então, Gregório de Nazianzio, Gregório de Nissa e Basílio de Cesareia. Os 3 capadócios. Né? 3 capadócios. Então, esses homens vão defender. Entre eles, um se destaca. Porque eles vão defender também que Cristo é Deus, ajudando lá o nosso irmão Atanásio. Mas Basílio vai escrever uma obra chamada do Espírito Santo. E o que o concílio vai decidir, né? Lá em Constantinopla, em 380. Né? Quem é que vai decidir? Que o Espírito Santo é Deus, é o homoúcios do Espírito. O Espírito Santo é consubstancial ao Pai. E ele procede do Pai. Agora vai criar uma grande confusão aí. Eu não vou entrar nessa discussão porque não é do momento, né? Mas veja bem, vai criar uma grande discussão aqui que vai dividir. Ontem um irmão me perguntou e pediu para eu falar sobre isso. Pastor, o que dividiu a igreja do Oriente e do Ocidente? Diversas coisas. Uma porque eram dois, um estava no Ocidente, né? A capital em Roma, a outra Constantinopla, e cada uma queria ser a mais importante. Roma queria ser a mais importante, Constantinopla, porque foi construída, né? Até recebeu o nome do próprio imperador Constantino, né? Essa declinação do nome de Constantino, né? Então, eles queriam que lá fosse a parte mais importante. Então, do lado você tinha o Papa, do outro você tem o Patriarca de Constantinopla, né? Cada um querendo ser o senhor da igreja. Mas a razão principal foi isso aqui também, né? 380, a igreja disse que o Espírito Santo é Deus e procede do Pai. Aí o Ocidente vai dizer o seguinte, procede do Pai e do Filho. O Oriente vai dizer, não, procede só do Pai. Do Filho, não. É uma expressãozinha grega chamada filioque. Talvez você olhando a olho nu não faça diferença nenhuma, mas faz, irmãos, porque é o Espírito Santo, né? Como diz Agostinho, acho lindo que Agostinho fala lá nessa obra Trindade, né? Ele diz que o Espírito Santo é o amor que vincula o Pai e o Filho. Ele é o amor que vincula o Pai e o Filho. Então, o Espírito Santo procede tanto do Pai para com o Filho, quanto do Filho para com o Pai. Procede do Pai e do Filho. Né? E nós sabemos que o Pai enviou o Filho e o Filho enviou o Espírito Santo. Ele disse que ia fazer isso. Então, o Ocidente estava, na nossa visão, mais certo, tanto que a Confissão de Fé de Westminster vai dizer que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Entendeu? Procede do Pai, nós estamos aqui, né, pastor? Então, eternamente procedente, muito bem lembrado, eternamente procedente do Pai e do Filho. É eternamente gerado, é verdade, procedente.
Isso, o filho é eternamente gerado pelo pai. Agora, processão, ele está certo. É eternamente, processão, é realmente, a gente não diz eternamente, mas ele diz em relação à geração, né? Não a processão. Diga, irmão. Hã? Perfeito. Beleza. Que ele é enviado pelo Espírito, né? O Espírito é enviado pelo Filho, né? Vou chegar no final, pastor, deixa eu dar um espaçozinho para o pessoal poder fazer os seus questionamentos, né? Colocar suas posições, é importante aí também, tá bom? Vamos adiante aqui. Então, 380, Concílio de Constantinopla, o que decide-se? Decide-se, então, que o Espírito Santo é Deus. A questão da processão vai dar diferença e tal, uma grande discussão. Em 1054, o cisma do Oriente e do Ocidente por causa disso. A discussão começa aqui, mas a divisão só é 1054. A oficial, cisma do Oriente e do Ocidente, a Igreja Ortodoxa Grega para lá, para cá, para o Ocidente, o nosso canto, né, o Ocidente. Então, você tem a Roma, né? Vamos adiante. Pode passar aí, irmão. Agora sim. Quarto século, controvérsia o quê? Trinitária. Quinto século, controvérsia o quê? Cristológicas. As controvérsias cristológicas. Quais são as controvérsias cristológicas? Eu quero só lembrar aqui, por favor, rapidinho, duas escolas de interpretações bíblicas. Né? A escola de Alexandria e a escola de Antioquia. A escola de Alexandria, irmãos, ela tinha uma tendência de ser mais alegórica. Na verdade, ela era mais alegórica, né? A escola de Alexandria. É a escola de Filo, é a escola de Orígenes de Alexandria, a escola daqueles Clemente de Alexandria. Eram homens que interpretavam a Bíblia sempre no sentido espiritual. Tudo na Bíblia tem um sentido espiritual. E o que eles dizem? O que isso tem a ver com cristologia? É que como eles tinham a mania de espiritualizar, eles enfatizavam mais a divindade do que a humanidade de Cristo. Então, preste atenção rapidinho aqui. A escola de Alexandria tinha a tendência de enfatizar mais a divindade do Filho do que a humanidade. Tá bom? Esse é um erro que você pode cometer facilmente, doutrinário, que é perigoso para a nossa fé. É achar que Cristo é mais Deus do que homem. Não, irmãos. Ele é 100% Deus e 100% homem. Mas a escola de Alexandria dizia o seguinte, não. Ele é mais Deus, sabe por quê? Aí eles tinham uma ilustração. É como um cálice que você lança no mar. Qual é o maior? Um copinho de cálice, né? Você pega o cálice do vinho, da ceia, por exemplo, e você derrama assim no mar. A água vai absorver, né? E ele vai dizer, então a água do mar é a divindade e a humanidade é o cálicezinho. Né? Tá certo? Não está errado, irmãos. Cristo é 100% Deus e 100% homem. A divindade não absorveu a humanidade. De sorte que Cristo continuou, quando assumiu a natureza humana, 100% Deus, e a natureza humana continuou sendo 100% humana. Mas existe o outro lado, a outra escola, a escola de Antioquia, que se uma tinha a tendência de ser mais alegórica, a outra tinha uma tendência de ser mais literal. Que aí, enquanto aqui o representante era Cirilo, o outro lá era um cara chamado Nestor, ou Nestório, como ele é conhecido. Nestório dizia o seguinte, na verdade, ele enfatizava tanto, um enfatizava a humanidade, a divindade, outro enfatizava a humanidade. Então Nestório dizia, ele é humano. Ele é humano. Ele é Deus, mas ele é homem. Só que ele enfatizou tanto a ponto de criar outra pessoa em Jesus. Ele dizia assim, em Jesus há duas pessoas. Uma é a pessoa que é filho de Deus, ou filha de Deus, a pessoa que é filha de Deus. E outro é a pessoa que é o filho de Maria. Ele usava a expressão Christotokos, né? Christotokos, filho, então, de Maria. Maria, desculpa, ela é mãe de Cristo, perdão, tá? Ele é mãe de Cristo. Não, ele não é mãe de Deus, Theotokos. Ele é mãe do Cristo, a pessoa humana. É isso que ele dizia. Criou duas pessoas. Está errado também, irmãos. Em Cristo não há duas pessoas. Em Cristo só há uma pessoa com duas naturezas. Uma natureza divina e outra natureza humana. Porque se fosse assim, não era trindade, era quadrindade, né? Porque só no Filho teria duas pessoas. Não está errado.
Nós acreditamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E o Filho só é uma pessoa com duas naturezas. Então, em 430, vai haver outro concílio, concílio de Éfeso, e vai condenar duas heresias. Uma delas é o nestorianismo, que dizia que em Cristo há duas pessoas. E a outra que vai ser heresia, que vai ser condenada, que depois foi ressuscitada, foi o pelagianismo. Pelagianismo, que depois veio no semi-pelagianismo, e até hoje o semi-pelagianismo está aí dentro do arminianismo, que é um erro teológico, com certeza, é um erro teológico. Tá? A gente não vai dizer que eles são hereges, não, mas é um erro teológico, certamente. É uma inconsistência, uma incongruência teológica. Tá bom? Então, 430, concílio de Éfeso. Mas aí, condenou Nestório e o Cirilo, que dizia que a divindade absolve a humanidade. Né? Estava lá ainda. Então, em 451 é o último concílio ecumênico, 451, concílio de Calcedônia. Calcedônia. O que vai condenar? Vai condenar essa heresia de Cirilo e outra chamada eutiquianismo ou monoficismo, que dizia que, na verdade, Jesus é uma mistura da pessoa divina com a pessoa humana. Não é mistura, não, irmãos. Não é mistura. É uma pessoa com duas naturezas. Uma é a natureza divina, outra é a natureza humana, mas é só uma pessoa. E eu tenho aqui a declaração de Calcedônia para a gente ler, todo mundo junto, rapidinho. Vamos lá, põe aí, irmão, a declaração de Calcedônia, que é um credo que defende a nossa fé. Um pouquinho mais à frente aí. É a defesa, aqui, ó. Vamos ler todo mundo junto aí? 1, 2, 3 e... Todos nós, gente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Consubstancial, não precisa citar a palavra grega, pula. Ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade e segundo a humanidade, isso, eu coloquei portadora de Deus porque, na verdade, irmãos, há um erro na tradução e a Igreja Católica cai em cima disso, né? Maria é mãe de Deus. Não, Maria não é mãe de Deus. Deus não tem mãe, tá? Mas sim, foi na barriga de Maria e ela deve ser muito respeitada por conta disso. Bem-aventurada ela deve ser respeitada, jamais venerada nem adorada. No concílio do Vaticano I, né, em 1870 aproximadamente, aí, a Igreja Católica vai asseverar o dogma da Imaculada Conceição, ou Imaculada Concepção, né? Dizendo que Maria foi concebida sem pecado e que ela é mãe de Deus. Né? Maria não é mãe de Deus, irmãs. O que acontece é que houve o que a gente chama na teologia de união hipostática na barriga dela. Ela foi escolhida, sim, para que essa união acontecesse na sua barriga. Tá bom? Então, a boa tradução para Theotokos é essa, portadora de Deus. A boa tradução é essa. Tá bom? Então, para que não haja confusão, ela é mãe de Deus. Não, muito embora ela deve ser respeitada, ela foi escolhida por Deus, isso não anula o nosso respeito, irmãos. Por ela, de jeito nenhum, deve ser respeitada. Mas também, como diz a Igreja Católica, nós não acreditamos. A Igreja Católica diz que ela é eternamente virgem. Não. Ela teve outros filhos, os irmãos de sangue de Jesus. Né? Ou pelo menos, né, os irmãos de Jesus. Né? Para não dizer irmão de sangue, tá bom? Então, pelo menos os irmãos de Jesus Cristo. Ok? Sim ou não? Lembrando que nasceram da mesma mãe, por isso que a gente pode dizer, né? Irmãos de sangue do Senhor Jesus Cristo. Ok? Certo? Ficou claro aí? No final, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer com relação a isso. Outra parte. Um só e o mesmo Cristo, Filho, Senhor. Vamos lá? Unigênito, que se deve confessar em duas naturezas. Agora, presta atenção. Inconfundíveis.
Inconfundíveis. Não pode confundir. Um é a natureza divina, outra é a natureza humana. Não se pode confundir. Porque quem queria fazer isso? O eutiquianismo. Uma fusão. Não. E mais? Inconfundível. E mais, vamos lá. Imutáveis. Por que imutável? Porque quando uniu as duas, não mudou. Continuou sendo Deus, continuou sendo homem. Certo? Vamos adiante. Que mais? Inconfundíveis, imutáveis e conseparáveis. Uma palavra muito difícil para a gente entender, né? Conseparáveis. Por quê? Porque também você não pode andar aí separando. Aqui é o Jesus homem, aqui é o Jesus Deus. Né? O que você deve falar é da pessoa do Redentor. A pessoa do Redentor que é o Deus homem, irmãos. É assim que a gente conhece ele, não é isso? O Deus que se encarnou. Tá bom? Para você não dizer, quem morreu na cruz foi o Deus homem somente. Né? Lembra? Foi o Redentor. Se fosse somente um homem, não teria esse reverberar todo. Tá bom? Foi o Deus homem. Ok? Vamos lá, vamos adiante. E indivisíveis. Conseparáveis e indivisíveis. Né? Opa, irmão. Isso. A mostrar lá, né? Que era de fato Deus. E naquele momento não, né? Ele não usou e ainda disse, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Pulando lá do... Se joga daí. Ainda citou o Salmo 91, né? O diabo é astuto. Vamos lá. Indivisíveis, a distinção da natureza ou das naturezas, de modo algum, vamos lá? É anulada pela união. Mas, pelo contrário, vamos lá, irmãos, as propriedades de cada natureza permanecem. Continuem. Uma só pessoa e substância, hipóstase, né? Não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou, e o credo dos padres ou dos pais da igreja, tá bom? Porque a ideia aí, latina, padre é pai da igreja. Tá? Nós não usamos essa linguagem, porque é muito parecida com o catolicismo. Nós preferimos pai da igreja. Tá bom? Ok? Pode passar aí, irmãos. Então, eu fechei aí, irmãos, uma parte muito importante, que é a história da igreja antiga. Tá? Eu vou para um intervalo, aí, pastor, tá bom? E aí, na segunda parte, eu vou até o período da Reforma Protestante. Ok? Queridos irmãos, então, vamos adiante. Eu vou tentar chegar até a reforma. Antes, depois daquilo que eu disse, eu preciso agora falar de alguns termos que você já vai entender, ou vai entender em partes e precisa entender para pegar a outra parte que eu vou falar no final da minha palestra hoje e amanhã também pela manhã, ok? E aí, à noite será o sermão, como está previsto, né, pastor? Então, vamos lá. Alguns termos aqui importantes para nós. O primeiro termo, diante disso, agora sabendo que defender a fé é importante em face dos embates internos e externos, a igreja trabalhou no curso da sua história com alguns documentos, né, que são chamados credos, declarações, confissões, né? Então, símbolos de fé são alguns termos aqui importantes. Quero então trazer alguns desses termos para os irmãos. O primeiro deles aí é o termo credo, né? É o termo credo. Credo é uma afirmação pessoal da pessoa dizendo, eu creio. Então, credo é basicamente isso. O slide vai ficar aqui, irmãos, para que vocês possam depois se debruçar, dar uma lida mais profundamente. Tá? Eu não tenho como me deter na leitura de cada um dos conceitos, mas, de linha geral, eu já vou dizendo o que significa. Então, credo é isso aí, né? É um termo que significa creio, e é mais individual. Um outro termo importante para nós é confissão. Se um credo ele é individual, a confissão ele é mais coletiva e é mais elaborada. É um texto mais elaborado, é um compêndio teológico. Então, eu tenho, por exemplo, o credo mais conhecido entre nós é o credo dos apóstolos. Mas já citei outros aqui. O credo de Niceia, o credo niceno, que é o mesmo niceno constantinopolitano. Tá? Então, esses são documentos que a igreja foi produzindo, tá?
Então, a confissão é muito mais complexa. Se você for fazer uma comparação entre a Confissão de Fé de Westminster e o Credo dos Apóstolos, você vai perceber que o Credo dos Apóstolos é bem pequeno, mas a Confissão de Fé de Westminster é bem maior, são 33 capítulos. Né? Então, é um texto bem maior do que um credo que cabe aí em uma página bem pequena. Tá? São as afirmações básicas do cristianismo. Outro termo importante aqui para nós, além de confissão, é o termo catecismo. Catecismo, né, vem também de catequese, é uma maneira mais fácil de transmitir o conteúdo. Isso foi muito utilizado na Reforma. Pré-Reforma já existia algo parecido, mas na Reforma muito mais. Na Reforma Protestante, Lutero foi o primeiro a fazer isso, o Catecismo Maior de Lutero, o Breve Catecismo de Lutero, o Breve Catecismo de Calvino. Calvino fez um breve catecismo, e o Breve Catecismo de Westminster, que é o mais conhecido entre nós. Tá? Mas você tem o catecismo também de Heidelberg, faz parte lá das 3 formas de unidade que são os documentos confessionais da igreja holandesa, a igreja da Holanda. Então, catecismo é isso, né? Perguntas e respostas de uma maneira de você colocar no culto familiar para o seu filho aprender mais rápido. Tá bom? Um termo mais importante para nós aqui, talvez, seja exatamente esse. Símbolos de fé. Né? Símbolos de fé. Esse aí. Né? Símbolo de fé é um termo mais importante para nós. Por quê? Porque nós temos os famosos símbolos de fé da IPB, que é uma confissão, um catecismo maior e um breve catecismo. Outros documentos foram elaborados. Infelizmente, a Igreja Presbiteriana não adotou todos, né? Mas ela adotou pelo menos 3 muitíssimo importantes. Né? A confissão e 2 catecismos. Isso aí, para nós, está de bom tamanho. E eles já colocam a Igreja Presbiteriana do Brasil como uma das igrejas, das poucas igrejas de fato reformadas que existem no Brasil. Não é a única igreja salva, as poucas igrejas salvas, por favor. Nós não somos exclusivistas, nem temos pretensões com relação a isso. Estou me referindo a um grupo específico do protestantismo chamado calvinistas reformados. Ok? Então, o símbolo de fé. O símbolo de fé, essa palavrinha, ela tem uma origem ali do período das guerras do Império Romano. Né? Acontecia mais ou menos o seguinte, alguém quebrava lá um caco, né? Tinha um exército, uma parte do exército que estava daquele lado e a parte do exército que estava desse. Então eles quebravam o caco do jarro, né? Um jarro ali quebrado, uma parte ficava de caco com esse daqui e com aquele lá. Então, quando eles se encontravam para levar talvez uma mensagem de um exército para o outro, eles levavam um pedaço do caco da parte do jarro, né? Aí eles encaixavam assim para ver se de fato era do mesmo exército. Que o jarro foi quebrado e ia encaixar perfeitamente. Então, é o símbolo que identifica um com o outro. Então, isso para nós é muito importante, né? É muito sugestivo esse conceito. Por quê? Porque o que identifica eu e você como reformados, presbiterianos, são os nossos símbolos de fé. Então, o nosso pedaço de caco, né, existencialmente falando, é justamente o nosso símbolo de fé. Então, você vai identificar uma pessoa em qualquer lugar do Brasil como presbiteriana, quais são os seus símbolos de fé? Catecismo Maior, Breve Catecismo e a Confissão de Fé de Westminster. Tá bom? A sua única regra de fé e prática, as Escrituras Sagradas, absolutamente só ela é infalível. Os outros não. Tá? Os outros estão baseados nela, e se alguma coisa não estiver de acordo com a Escritura, tem que ser desconsiderado. A própria confissão diz isso de cara. Tá bom? Mais adiante, nós temos aqui alguma... Para que credo? Já vi. Para que credo? Uma resposta você já tem. O tanto de heresia que existe, só eu citei aqui do 2º século, adocianismo, docetismo, monarquianismo dinâmico, modalista, macionismo, montanismo, agnosticismo. Rapaz, é heresia demais. Como eu disse, foi um recorte que eu fiz. Tem muito mais heresia, obviamente. Hoje você não consegue nem contar mais quantas existem. De sorte, irmãos, que... por que credos e confissões? Justamente para ajudar a igreja a entender a sua própria fé. Então, uma igreja estuda e traz o extrato disso são os seus símbolos de fé. Tá bom? Então, é uma razão para credos e confissões. Existem muitas heresias. Pode ir passando, irmão. Pode ir um pouquinho mais adiante. Pode ir para o outro slide aí. Esse aqui é mais importante para nós nesse momento. O outro. Quando a gente vai falar de credos e confissões, a gente fala de 3 andares. 3 andares. Quem fala isso não, na verdade, existem alguns outros autores, mas especificamente aqui o pastor Franklin Ferreira, o pastor batista, no seu livro Credo dos Apóstolos, ele fala uma coisa interessante na introdução. Isso aqui, ó.
3 andares. O que são os 3 andares? Até coloquei o livro aí para você saber qual é. Botei a imagenzinha do livro aí. Pode botar todos os 3 andares aí. A gente chama de 3 andares. O que são esses 3 andares? O primeiro andar é o que todo ser humano cristão tem que confessar. Aquelas verdades básicas do básico. Todo mundo tem que estar com ele na boca. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Crê em Jesus Cristo, seu único Filho? Crê no Espírito Santo? Então todo mundo tem que dizer isso de cara, independente se ele é presbiteriano, batista, metodista, assembleano, quadrangular, episcopal, todo mundo vai dizer a mesma? Beleza? É o primeiro andar. Quando você vai para o segundo andar, e esse primeiro andar, só voltando um pouquinho, ele está aqui no período que nós acabamos de estudar. É o andar da igreja antiga. A igreja se preocupou com isso. Só que já no período de Agostinho, né, e posteriormente, a igreja se preocupou com algumas outras doutrinas, o segundo andar. Aqueles ensinos que podemos chamar de doutrinas evangélicas, posto que tratam das doutrinas da graça, salvação pela graça ou pelas obras. A discussão, tá? Claro, vai ser para nós pela graça. Aí você já vai ter o segundo andar de credo. Então, primeiro, o credo dos apóstolos. No segundo, você vai ter todas as igrejas do século XVI, que são oriundas da Reforma, tá? Tradicionais, igrejas. Amanhã eu vou fazer a divisão para você entender. A igreja magisterial, ou seja, que ganhou o apoio do Estado, 3 delas, o luteranismo, o anglicanismo e o calvinismo. Mas tem um outro que não abraçou, que claro vai abraçar esse daqui, que é a reforma radical ou a reforma anabatista. Tá bom? Essa não vai abraçar exatamente isso que nós estamos falando. Tá bom? E o terceiro andar? O terceiro andar é onde nós vamos, cada um pegar. Está todo mundo tomando cafezinho, né? Só para ilustrar, né? Tomando cafezinho na cafeteria, todo mundo, Trindade. Aí chegou nas doutrinas evangélicas. Aí algumas pessoas já vão sair do cafezinho, vou dizer, não dá certo, porque vocês não estão falando de graça e eu não acredito na salvação pela graça. São doutrinas evangélicas. Aí no terceiro andar, nós vamos trabalhar sobre sistema de governo. Ah, meu amigo, aí o cafezinho vai diminuir mais ainda. Não é inimigo, tá? Obviamente. Mas aí você vai ter as distinções. Eu quero dizer para você que essas são as distinções na história da igreja de credos e confissões. Como é que as pessoas defendem a sua fé. Primeiro tem as questões básicas do básico, depois tem as questões evangélicas, as questões denominacionais, que é que vai distinguir o presbiteriano do batista, do congregacional e assim por diante. Ficou claro, né? Então pode ir adiante. A Jaroslav Pelikan, né, numa obra chamada Tradição Cristã, né, a Tradição Cristã, ele vai dizer isso aí. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... O que a Igreja de Jesus Cristo acredita, ensina e confessa com base na palavra de Deus, essa é a doutrina cristã. A igreja cristã não seria a igreja que conhecemos sem doutrina cristã. Então, nós precisamos de credos e confissões. Por quê? De onde é que estão preservadas as doutrinas cristãs? Na Bíblia. Mas quando você vai receber um membro na igreja, você vai ensinar a Bíblia todinha para ele? Não, você vai pegar um resumo. Aonde? Nos credos. Entendeu? Então, você imagina se você fosse, você vai só se tornar membro no dia que você aprender a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não, aí não tem. Aí o que você tem é o resumo de tudo. Ok? Então, não é igreja cristã sem os credos. Pode passar, irmão. Outra afirmação aí é do nosso querido reformador João Calvino. Vamos falar dele amanhã, né? João Calvino. João Calvino é o sistematizador da tradição reformada. E aí se referindo ao credo. Vamos lá? Ele nada contém de doutrina humana, pelo contrário, é uma coleção de testemunhos certíssimos da Escritura. João Calvino, então, falando do credo dos apóstolos. Ah, rapaz, tem alguma coisa antibíblica no credo dos apóstolos? Tem não, irmãos. Se eu perguntar aqui de um por um, você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Sim ou não? Jesus Cristo, seu único filho, que nasceu da Virgem Maria, que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, você vai acreditar em tudo. Graças a Deus. Então, Calvino vai dizer, não tem nada ali que não seja bíblico. Então, vai defender a fé, defende os símbolos de fé. Pode ir adiante. Irmão, Calvino nas Institutas, ele vai dizer, né? Vamos lá? Calvino não se preocupava em saber quem era o seu autor. Para ele, o importante era, o mais importante que devemos saber é que ele deve se... Isso, sabe? Isso.
o modo claro toda a história de nossa fé e que nada contém nele que não se possa confirmar, digitação ali, né? Com sólidos e firmes testemunhos da Escritura. Tudo dele é facilmente, Calvino vai dizer isso nas Institutas, lá no livro 2, na seção 16, tá? Pode ir adiante. 18 ali é só a nota que eu coloquei, tá? Eu não gosto muito desse autor, Calbart, né? Mas ele falou algumas coisas boas, interessantes. Então a gente vai salvando o que tem de bom, né? Julgai todas as coisas e retende o que é bom. É mais ou menos por aí, tá? Mas eu não sou muito fã dele, não. Mas ele diz assim, Calbart, né? Ao recitar o credo, o cristão oferece uma confissão de fé pública. E ao confessar o credo, esse cristão o confessa como parte da igreja. No credo, a igreja curva-se perante Deus. Reconhece o grandioso nome do Senhor, os atributos infinitos do nosso Deus. Pode passar, irmão. E aqui eu não vou ler. Tá? Que é só para você depois pegar o slide e ler todas as provas bíblicas que apontam para a ideia de confissões, já na Bíblia. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Isso é uma confissão, irmão, de fé. Ouve Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Sim ou não? Absolutamente. E isso você deve ensinar para o seu filho e assim para geração em geração. Confissão ninguém inventa, recebe do passado, dos seus irmãos. A fé verdadeira tem que ser passada de geração em geração. Bom, eu quero fazer uma nova confissão para a igreja. Não faça isso não, por favor. Nós já temos. Nós não inventamos. Pode continuar. Irmãos, pode passar essa parte bíblica que aqui eu só estou embasando para você depois ir atrás, garimpar aí. Agora eu quero que você dê uma olhada aqui. O pai da igreja, chamado Inácio de Antioquia, disse para vocês que ele escreveu já no 2º século contra aquelas heresias. Vamos ver o que ele diz para ver se a gente concorda com ele? Vamos lá? 1, 2, 3 e... De maneira que sejam surdos, o qual foi da linhagem de Davi, O que ele está dizendo isso? Ele é homem. Está combatendo que heresia? O docetismo do grego dokel. Parece, mas não é um homem. Aí o Inácio de Antioquia vai dizer, lá no ano 110 ainda, por volta do 110, ele vai dizer o seguinte, olha, Jesus é Deus, filho de Maria, nasceu da barriga dela, quanto à sua humanidade. Está aí, ó. Da linhagem de Davi, de Maria, quem verdadeiramente o quê? Quem é que pode fazer isso? Só um ser humano, né? Vamos lá. Nasceu, vamos lá, irmãos, comeu, como também bebeu, verdadeiramente, foi verdadeiramente crucificado e morreu, tendo por testemunhas os céus, a terra, quem também verdadeiramente ressuscitou dos mortos, quando o seu Pai... Até aí, tá bom. Depois você lê lá em casa, só para você, na sua casa, direitinho, com paciência, só para você ter ideia. No 2º século, esses homens estavam defendendo a sua fé. Sabe como foi que esse homem morreu? Engolido pelas feras. Ele foi colocado no Coliseu. Chegaram para ele e disse, Inácio, rapaz, nega Cristo. Ele disse, eu tenho 86 anos, Cristo nunca me fez mal nenhum, por que eu negaria ele? Ele é meu Salvador. E dizem os historiadores que enquanto as feras estavam lá perto dele, ele passava as mãos nas feras e botava a mão dele assim na boca dos leões, dos tigres que lá estavam. Até que ele teve seu corpo absolutamente dilacerado. Mais um mártir. Leia o livro dos mártires de John Fox. Tá bom? Vamos lá. Vamos adiante. Outro que falou também, pode passar aí, irmão, pode passar isso daí, foi Irineu de Lyon, né? Pode passar, pode dar isso, só para chegar aí. Essa obra eu citei ontem. Adversus Haereses, né? Contra as heresias. É onde ele combate o gnosticismo. Aqui também ele faz um resumo da fé cristã que parece com o credo. A igreja recebeu dos apóstolos, os seus discípulos, a fé em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em um Espírito Santo, o qual, através dos profetas, proclamou, e no nascimento virginal, a paixão, a ressurreição de entre os mortos e a ascensão em carne ao céu do amado Cristo Jesus, assim por diante. Só para você
entender de onde foi que surgiu o credo dos apóstolos. Daqui, esses homens foram escrevendo. Não foram os apóstolos que escreveram o credo, tá? Foi a igreja do segundo século, através desses homens aqui que foram os defensores da ortodoxia. Pode passar, irmão. Aí o credo dos apóstolos, ali, tá? Só para... Você já conhece todo mundo de cabeça, depois você dá uma lida também, tá? Só para lembrar que a fórmula final foi essa daí. Pode passar, irmão. Tem muita coisa que a gente poderia discutir aqui, né? O descendants ad inferno, né? Desceu o inferno, desceu antes, mas eu não vou fazer isso não, tá? E vou direto. Olha aí, outra fórmula. 12 afirmações. A melhor divisão não é 12 afirmações. A melhor divisão é Pai, Filho e Espírito Santo. Creio em Deus Pai, creio no Filho, creio no Espírito Santo. Trindade. É o que estava sendo negado pelos hereges. Tá bom? Pode passar, irmão. Agora, reforma protestante aqui que eu quero começar e amanhã eu continuo. A reforma protestante. O que foi a reforma protestante? Pode passar. A reforma protestante, irmãos, foi um movimento, dê uma olhada aí, por favor, um movimento restaurador. Quando a gente vai falar de reforma, os estudiosos não gostam muito de falar tanto quanto de reforma a palavra, mas de restauração, né? Por quê? Porque quando você fala de reforma, talvez você cria uma parede nova, reformar aqui, botar um quarto novo e tal, mas a restauração você trabalha em cima daquilo que já existe. Então, a reforma protestante foi um movimento, antes de tudo, restaurador. Outra coisa foi que foi um movimento, sim, que teve a sua dimensão política, teve sua dimensão religiosa. Por favor, não sejamos inocentes a ponto de achar que não teve um reverberar político, até porque essa é a visão, né? A visão é que a nossa fé, ela abarca todos os setores da nossa vida, né? É aquilo que é chamado de corandeu, né? A vida inteira, a vida na presença de Deus, corandeu, é a cosmovisão calvinista, cosmovisão reformada, né? Claro, os reformadores, eles não eram a favor da união da igreja e Estado, não, de jeito nenhum, não era Estado intervindo na igreja ou a igreja no Estado, não, era separação da igreja e do Estado, absolutamente separação entre a igreja e o Estado, tá bom? É o que Abraham Kuyper vai chamar de a soberania das esferas, a esfera da igreja, a esfera do Estado, a esfera da família, cada uma responde diretamente para Deus, não há aí essa intervenção nelas, a não ser que extrapole a esfera, né? Por exemplo, um menino bateu na mãe, está espancando a mãe, né? Aí extrapolou a esfera, a polícia tem que entrar, o Estado tem que entrar, obviamente, né? Entendeu? Então, assim, quando extrapola a esfera, aí entra, mas essa visão. Agora, teve um reverberar político, por quê? Porque a política que imperava antes da reforma, qual era? Era o sistema feudal. O sistema feudal é aquele sistema estamentário, né, onde você tem lá em cima da pirâmide, né, piramidal, o alto clero, né, no meio você tem a nobreza e embaixo você tem a pobreza de fato, né, que são os pobres. Né. Você tem lá embaixo os pobres que, infelizmente, nesse período chamado Idade, do ano 590, né, Gregório Magno, que falei dele ontem, né, que deu a cara do catolicismo, que o catolicismo tem hoje, né, foi Gregório Magno, no seu pontificado. Então, a Igreja Católica era a maior senhora feudal da Idade Média, esses quase 1000 anos, até 1517, quando Martim Lutero fixou 95 teses na Igreja do Castelo em Wittenberg. Então, você tem aí quase 1000 anos de história, chamada conhecida às vezes como a Idade das Trevas, né? Hoje em dia, isso é chamado de Idade das Trevas do 590 até por volta de 1054, esse período aí mais a parte inicial. Por quê? Porque assim, quem chamou de Idade das Trevas foi o Iluminismo. O Iluminismo, né? Claro, o Iluminismo se achava na luz e chamou quem estava atrás dele de trevas. É esperto, né? Mas lembra que Idade das Trevas, século XII, surgiram as primeiras universidades. Como é que você chama de trevas? O período que produziu as grandes universidades do mundo, as melhores, inclusive. Então, o que nós temos aí é um reverberar, sim, político. Né? Só que o que havia no sistema feudal era uma centralização do poder. O que a reforma fez? A descentralização do poder. Né? Pregou isso dentro da igreja e fora. No tempo, claro, a igreja deve influenciar à medida que ela prepara pessoas para irem lá para fora. Não é que a igreja em si, né, vai fazer o papel do Estado, mas ela influencia para ir lá. Epa, estou aqui destruindo as coisas. Desculpa, pastor Jair. Então, foi um movimento restaurador e também foi um movimento que deu origem às principais igrejas tradicionais do protestantismo. Igreja presbiteriana, igreja batista, igreja congregacional, igreja luterana. Tá?
Essas foram as igrejas que surgiram com a Reforma Protestante, tá bom? Anglicana também, né? Vamos lá. Pode passar aí, irmãos. O que causou a Reforma Protestante? A gente lembra geralmente só das vendas de indulgências, né? Mas foram diversos fatores, né? Entre eles, você tem a situação da Igreja Católica medieval. Qual era a situação? A situação é que o Papa estava mais envolvido com o poder temporal, ou seja, o poder político, do que com o poder espiritual. Em outras palavras, ele estava mais preocupado com a arrecadação dos impostos do que lidar com a alma dos membros da igreja, né? Então, por conta disso, esse envolvimento exacerbado com o poder temporal, né, isso acabou trazendo uma insatisfação, porque o Papa queria, na verdade, era dinheiro mesmo, né? Ele queria medir poderes principalmente no Ocidente, né? Lembra que em 476, queda do Império Romano no Ocidente, caiu o imperador, né? Caiu o imperador, invasão bárbara. Os bárbaros invadem, né? E o Ocidente, estou falando. Os bárbaros invadiram. Quem é o principal personagem, o personagem unificador do Ocidente? O Papa se destaca, porque o elemento unificador, que era o Império Romano do Ocidente, caiu. O Papa, sim, surge no lugar dele. Ele é o elemento unificador. Por isso que no Ocidente, o Papa sempre teve mais prestígios no Ocidente do que no Oriente, tá? E então, inclusive, esse império vai ressurgir lá em 800, no Natal de 800, quando Carlos Magno for coroado pelo Papa. O Papa nada de menino, né? Vai lá, bota na cabeça do Carlos Magno, aquele rei franco. Tem as tribos bárbaras, uma delas se destaca, a tribo dos francos, né? E o Carlos Magno era franco. Então lá, ele bota a coroa na cabeça dele, ele está chamando a igreja para o lado dele, ou está chamando, na verdade, o Estado para o lado dele. E assim o Papa ganhou grande moral no Ocidente. Surge agora o famoso Sacro Império Romano Germânico, né? Primeiro romano, depois germânico, porque vai pender mais para a Germânia, a situação ali da Alemanha, tá? Quando Lutero for para a Dieta de Worms, ele vai enfrentar quem? Carlos V, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, tá? Um menino de 14 anos, mas que já tinha pensamento ridículo com relação à fé, inclusive perseguiu o nosso querido irmão Martinho Lutero. Então, a Reforma Protestante, irmãos, ela vem como resultado dessa situação. Outra, pode passar aí, é a insatisfação política e religiosa, porque a Igreja Católica estava pegando os impostos, ainda estava pegando os dízimos. Aí todo mundo queria independência. Quem? Os Estados nacionais. Quais são os Estados nacionais? As modernas, aquelas pré-modernas nações europeias. França, Inglaterra, Alemanha. Ninguém mais queria ficar respondendo ao Papa. De jeito nenhum. Sabe? Nós queremos independência da cristandade. O que é a cristandade? É aquele administração, aquela influência do papado em toda a vida do ser humano. Então, nós queremos independência. Tá? Então, outra coisa que contribuiu. A nacionalidade emergente foi isso, né? A ansiedade e insegurança provocada pela espiritualidade vigente. O que era a espiritualidade vigente? Os historiadores chamam de uma espiritualidade de débitos e créditos, onde os débitos são os pecados, e os créditos são as boas obras. O problema é que ninguém sabia quando é que estava devendo, quando tinha algum crédito, né? Porque pecava muito e tentava fazer lá os carismas, mas nunca sabia como é que estava diante de Deus. Aí então, o pessoal disse, meu Deus, agora eu não sei se eu estou salvo, não sei se eu não estou, e está difícil. Então isso gerou uma insegurança que ecoava-se uma frase dentro do Império Romano, do Ocidente naquele período. Tá? Que frase é essa? A igreja precisa de uma reforma da cabeça aos membros. A igreja precisa de uma reforma da cabeça aos membros. Precisa mudar tudo. Vai lá. Pode passar aí, irmão. Excelente. Preparação, os pré-reformadores. Aí foi então que Deus levantou John Wycliffe. Né? John Wycliffe. Tinha acesso. Né? Absolutamente. E eu vou, inclusive, falar já disso aí, irmão. Realmente tinha esse fator mesmo, que a Bíblia só eles detinham. Lutero foi que lutou para que a Bíblia chegasse na mão do povo. Outro que lutou foi John Wycliffe. Tinha a tradução latina, né, de Jerônimo. Jerônimo tinha traduzido lá a famosa Vulgata Latina, né? Então, essa Vulgata foi traduzida para o inglês, parte dela foi traduzida para o inglês. Quem fez isso? John Wycliffe e os seus seguidores chamados Lollardos. Esse homem, irmão, é corajoso. Pensa no homem corajoso. Se você quer falar de defesa da fé, tem que estudar sobre John Wycliffe. Por quê?
ele teve que enfrentar o Estado inglês, na verdade, desculpa, a Igreja Católica. Ele era, na verdade, defendido pela nobreza da Inglaterra, porque a nobreza da Inglaterra queria a independência da cristandade católica, de Roma. Então, para você ver, né? Como queria, aí defendeu o Wycliffe. O que é que o Wycliffe fez de bom para nós? Por que ele é um pré-reformador? Primeiro, ele traduziu a Bíblia para a língua vernácula, a língua do povo, inglês, porque estava no latim. Segunda coisa que ele fez foi defender a predestinação, a salvação pela graça somente. Terceira coisa que ele fez foi defender a presença real de Cristo na ceia e não a transubstanciação, como defendia Tomás de Aquino. Outra coisa que ele defendeu foi, ele disse, onde é que tem dizendo na Bíblia que eu preciso uma vez por ano em Roma fazer romaria? Está errado. Onde é que tem dizendo na Bíblia que eu preciso me prostrar diante de um pedaço da cabeça de João Batista? Um pedaço da cruz de Cristo, que eles vendiam caríssimos. Um pedaço. Irmão, trazendo para os nossos dias. Hoje tem o martelinho da cura, a toalha da cura. Está do mesmo jeito, né? Está precisando de uma nova reforma, né? Está precisando de uma nova reforma. Precisamos defender a nossa fé. A coisa mais difícil de uma nova reforma é dar resposta para o nosso momento. E não ficar só estudando o passado. Ah, foi bom. E o nosso momento? Não vamos dar resposta nenhuma. Calvino foi bom porque deu resposta para o momento deles, irmão. Nós precisamos dar resposta para o nosso momento. São os nossos dias. Somos desafiados aqui, nessa conferência, a uma nova reforma. A uma mudança, né, da cabeça aos membros. Obviamente, nós estamos numa igreja que não é igreja católica, é igreja presbiteriana. Está uma igreja séria, boa. Graças a Deus. Por isso que nós estamos nela. Louvado seja o Senhor. Não é a única verdadeira, mas acredito que ela está mais próximo do princípio bíblico, por isso que eu estou nela, né? Acredito você também. Então, John Wycliffe, ele só não vai ser morto, irmãos, pela Igreja Católica. O concílio de Constança vai condenar ele, 415, mas ele já está morto. Mas vai ser condenado, né? Depois de morto. Ele morreu de derrame. Morte natural, né? Mas a Igreja Católica vai pegar os ossos dele, vai botar fogo nos ossos dele e vai jogar no rio Schweit, lá na Inglaterra. Para dizer o seguinte, demos um fim no herege. Então, é assim que eles acreditavam que estavam acabando com John Wycliffe. Só que John Wycliffe morreu e Deus levantou um outro seguidor dele, que passou pela Inglaterra, John Hus, né, o João Hus. O Hus estava na Boêmia, Tchecoslováquia, né? Ele estava lá na Boêmia. E esse homem foi importante, irmãos, e corajoso. Esse nome corajoso, acho que ele era piauiense, igual eu, sabe? Estou brincando. Eu digo isso porque ele foi corajoso mesmo. Ele chegou e disse assim, né, para o Papa. Na verdade, afirmou isso para as autoridades católicas. Ele disse o seguinte, o cabeça da igreja é Jesus e não o Papa. É corajoso para dizer isso naquela altura. Aquilo era pena capital na certa para ele, irmãos. O cabeça da igreja é Cristo e não o Papa. O Papa não é dono da igreja. E ele começou a reverberar, a ecoar os ensinos de Wycliffe lá na Boêmia. Ele foi chamado, então, para responder sobre a sua fé, para defender, né? Na verdade, ele foi chamado para negar a sua fé. Foi chamado para o concílio de Constança. Aí ele estava vivo, 415, Constança na Itália. Quando ele foi convidado, ele disse, vou nada, vocês vão me matar. Vou de jeito nenhum. Já disse, não é pecado fugir, o pecado é negar. E aí, então, nós não somos obrigados a dizer, está na minha cabeça, pode cortar. Não, nunca foi desse jeito, né? E aí, então, ele foi chamado para Constança, ele não foi na primeira vez, mas disseram que se ele não fosse, iam pegar os seguidores dele. Aí ele não teve chance, teve que ir, e aí ele foi para o imperador, Venceslau, né? E o imperador deu um salvo-conduto para ele, que é um documento que dava um direito dele se explicar lá. Ele levou o salvo-conduto pensando que ia, que ia poder tratar, né, trabalhar a defesa da sua fé lá. Mas quando chega lá, só disseram assim, nós queremos só ouvir uma coisa para você. Trataram ele, rapaz, como qualquer pessoa. E o salvo-conduto dava direito de ser ouvido, não ir para a cadeia, né, não morrer. Né, dava direito de ser ouvido mesmo. Mas aí ele chegou lá, irmãos, ninguém ouviu ele, ele só quer uma coisa de você, volte atrás na fé. E esse homem não voltou na fé atrás, de jeito nenhum. Não voltou. Aí a igreja disse, tem que negar Cristo, senão morre. Ele disse, eu não nego, estou pronto para morrer. Na hora de morrer,
acenderam, o rapaz veio com uma tocha de fogo para acender a fogueira dele. Ele disse, não precisa vir por trás não, pode vir pela frente. Se eu tivesse com medo, não estaria aqui. Homem corajoso, né? Se tivesse com medo, não estaria aqui. E antes dele morrer, a Igreja Católica pegou assim, uma mitra, sabe o que é a mitra, né? Aquele chapéu do Papa. Pegou a mitra e desenhou uns diabinhos assim, para dizer que ele estava pensando em heresia. E botou na cabeça dele. Para zombar dele, né? E aí, a igreja, botaram fogo nele e antes dele morrer, ele ora dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Antes dele morrer, alguns historiadores vão citar uma frase dele, que pode ser que seja verdade, eu não tenho certeza, porque não está em todos os historiadores, né? Mas pelo menos em uma boa parte. Ele teria dito, hoje, Hus significa ganso, né? Ele diz, hoje vocês matam um ganso, mas amanhã Deus levantará um cisne e ninguém irá calá-lo. Ninguém vai calar. 100 anos depois, Deus levantou Martinho Lutero. O que o povo disse? Eis o cisne acerca do qual John Hus falava. Deus está levantando uma nova pessoa para levantar uma reforma, para defender a fé que nós tanto amamos. Então, como foi que Deus preparou a reforma? Gente defendendo a fé. John Wycliffe e John Hus. Né? John Hus. E as obras dos humanistas também. Né? Lembra? O que foi o humanismo, né? O Renascimento? O Renascimento foi a redefinição dos valores básicos da vida. Política, ciência, filosofia, religião. Tudo a partir do ser humano. O homem é a medida de todas as coisas. Né? Isso já tinha sido pregado pelo filósofo pré-socrático lá atrás, né? Protágoras, e agora foi repetido de novo, ou veio novamente, né? Veio à tona. Então, o homem é que define tudo. Tá? O humanismo, em si, ele é ruim, mas tem uma parte boa do humanismo, que inclusive Calvino era chamado de humanista bíblico. Erasmo de Roterdã, Lutero e tantos outros. Tanto que o curso de humanidades, né, que era característico do humanismo, ele fazia parte do currículo clássico, né? Ele não tinha problema nenhum. Tá? Pode passar aí, irmãos. E tem o estopim da reforma. Estou chegando já aqui no final da minha palestra, tá, de hoje. Mas chegou o estopim da reforma na defesa da fé. Qual foi o estopim da reforma? O estopim da reforma foram as experiências religiosas de Martinho Lutero. Né? As experiências religiosas de Martinho Lutero. Que experiências mais especificamente? Né? Vou contar a história para você. Tinha um rapaz lá que era classe média, né? E queria ser arcebispo. É o Alberto de Brandemburgo, ou Albrecht. Né? O Albrecht queria ser arcebispo de Mainz, na Alemanha. Né? Eu quero ser arcebispo de Mainz. Aí chegou o pai dele tinha mais ou menos dinheiro, né? E as pessoas acham que pode comprar tudo, mas não, com dinheiro não compra tudo não, né? E queria comprar o poder, a Igreja Católica queria dinheiro, obviamente, e aceitar uma proposta dessa, né? Eu quero ser o arcebispo de Mainz. E ele foi ao Papa. Aí o Papa disse, rapaz, tem 2 problemas muito sérios aqui, não dá. O primeiro eu até resolvo rápido. Eu resolvo ligeiro. Né? O primeiro problema é que você nem padre é. Né? Você nem padre é. Então, mas esse problema eu resolvo rápido. Você paga, bota a mão na sua cabeça e está resolvido. Agora o segundo, meu amigo, é porque pela lei canônica, você é muito novo e não pode ser um arcebispo. Para você ser, você vai ter que pagar muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Aí o Albrecht queria porque queria, né? O que ele fez? Foi pegar e emprestar dinheiro. De quem? Dos judeus. Os judeus sempre teve dinheiro, né? Ele foi pegar dinheiro do judeu emprestado. E pegou o dinheiro e foi lá para o Papa, né? E pagou o arcebispado lá do Albrecht. Mas agora está na hora de pagar o empréstimo. E ele não tinha o dinheiro imediatamente. E foi ao Papa de novo. O Papa disse, eu tenho uma solução. Qual é a solução? É o seguinte, eu vou te dar 2 orientações aqui. Né? A primeira, eu vou assinar uma indulgência, concedendo perdão de pecados, porque na Igreja Católica o Papa tem poder para isso, né, para perdoar pecados. Na nossa igreja só
Cristo pode perdoar pecados, né? Vai lá, o Papa pode, né? O indivíduo vai lá, faz a confissão verbalis e então tem o perdão dos seus pecados. Então, eu assino aqui uma indulgência, vou até tirar a Bíblia do lado, porque indulgência não pode ser chamada de Bíblia, né? Aí então eu assino aqui a indulgência e você vai lá e vende. Você pega o melhor indivíduo que tem aí para vender e vai vender. Metade do dinheiro vai para pagar o teu empréstimo e metade vai para construir a Basílica de São Pedro. Meio a meio. O que o rapaz fez? Pegou o melhor daquela época. Quem? Um indivíduo chamado João Tetzel. João Tetzel, que era o melhor vendedor de lábia, né? Que ele tinha uma lábia enorme, né? O melhor vendedor de indulgência que tinha naquele período. E ele, então, saiu vendendo. A essa altura, irmãos, um indivíduo chamado Martinho Lutero, né? Que nasceu numa cidade chamada Eisleben, na Alemanha, ele tinha ido, o pai dele tinha um sonho que ele fosse o pai dele tinha um sonho que ele fosse um advogado. O pai dele, naquele período, irmãos, a educação era muito difícil. Você acha hoje, mas naquele período, 15% da população sabia ler, né? Então, todo mundo, a maioria da população era ignorante. Por isso que é chamado de Era das Trevas também. Então, é uma porcentagem muito pequena. Pouca pessoa que tinha dinheiro sabia ler. E a família de Lutero tinha ganhado lá, né? O pai dele tinha herdado uma área lá, umas terras, e ele era um mineiro, não mineiro de Minas Gerais, tá? Ele era um mineiro das minas de fato de verdade. E ele trabalhou e ganhou dinheiro muito com isso e botou o menino para estudar numa das melhores universidades daquele período da Alemanha, a Universidade de Erfurt, na Alemanha. E o menino foi para lá. Aí foi estudar. Ele estudou um período na Alemanha, na universidade, só que aí ele teve aquela experiência particular, religiosa, né? Ele, em uma ida para Erfurt, ele disse que um raio cruzou a sua vida. E ele fez uma promessa: salva-me Santa Ana, que era a padroeira da família dele, ele era católico. Ele fez uma promessa: salva-me Santa Ana e me tornarei um monge. Ele foi salvo da tempestade, mas não foi a Santa Ana, né? Minha esposa, o nome dela é Ana, né? É santa, mas é porque é filha de Deus. Mas ele diz: salva-me Santa Ana e me tornarei um monge. E ele foi salvo por Deus, obviamente, só que ele se tornou um monge. Um monge o quê? Agostiniano. Um monge agostiniano da ordem de Agostinho de Hipona, aquele que nós vimos lá atrás, que era uma ordem que dizia que nunca tinha produzido um herege. Nunca produzimos um herege. Então, Lutero, quando volta, não volta mais para Erfurt. Ele vai, contra a vontade do pai, para o mosteiro. Ele não vai mais para a universidade, mas vai agora para o mosteiro estudar teologia. E lá ele vê a Bíblia acorrentada, né? Ele viu a Bíblia acorrentada e ele sentiu o desejo realmente de colocar a Bíblia na mão do povo. Quando Lutero ele sai de Erfurt, vai para Wittenberg, também na Alemanha, né? Quando ele chega lá, ele se torna um professor de Bíblia. Lembra que teologia é um dos principais cursos daquele período, né? Medicina, né, era um dos principais cursos que existia naquele período, ainda é hoje, né? Ele tinha um curso ali de direito, né? E tem o curso de teologia, né? Então, o curso de teologia era comum. Ele vai então estudar teologia e ele vai ensinar teologia, professor de Bíblia. Ele pega o quê? Qual é a carta que mais impactou Lutero? Vamos lá, qual foi a carta que mais impactou Lutero? Não, foi Gálatas. Gálatas foi a carta que mais impactou Lutero, a ponto dele chamar ela de minha Katie, né? Minha Catarina, a esposa dele. Catarina, vamos embora. Ele disse que ele amava tanto a carta aos Gálatas que ele chamou de minha Kate, minha Catarina. E ele disse que esse era um elogio tanto para a carta quanto para a esposa dele. Quanto para a carta, que ele amava as duas. Porque Gálatas foi capital na mudança do coração de Lutero. Então, Lutero, irmãos, quando o Tetzel, eu estou ligando agora a história, o Tetzel, vendedor de indulgências, chegou em 1517 em Wittenberg, ele chegou lá cantando uma música. Tome muito cuidado com as músicas, tá? Não é de agora que as músicas, a heresia entra na igreja pelas músicas, tá? Entrou no quarto século, que Ário colocou através de uma música, dizendo que Cristo não era Deus.
E o Tetzel cantava uma música que era mais ou menos assim. A melodia eu não sei, mas a música era mais ou menos assim. Quando uma moeda no fundo do baú cai, uma alma do purgatório para o céu vai. Meu amigo, Lutero tinha acabado de expor lá Gálatas, Hebreus, Romanos, Salmos. Quando o Tetzel chegou lá, meu irmão, falando aquela heresia, ele não aguentou. Defendeu a sua fé. Foi então Lutero fixou 95 teses na igreja do Castelo em Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, defendendo a fé cristã. Alguém aqui já leu as 95 teses? Lembra de alguma? Tem uma que é muito curiosa, né? Ele disse assim: se a igreja católica diz que comprando indulgência ela dá o perdão de pecados, por que ela não vende as terras todas e compra indulgência para todo mundo? Ah, meu amigo, como dizia Erasmo de Roterdã, se você quiser acordar um pároco, é só mexer no bolso dele. Só mexer na barriga dele. Aí pronto, meu amigo. O cara acordou. Ligeiro. E aí a igreja começa a se levantar contra Lutero. Lutero, em 1521, vai para a famosa dieta de Worms. E ele vai ser conduzido a defender a sua fé. Na verdade, queriam que ele negasse. E as perguntas foram: primeiro, seu nome é Lutero? Ele disse: sim, senhor. Foi o senhor que escreveu, botaram assim os livros dele em cima da mesa. Foi o senhor que escreveu esses livros aqui? Ele disse: não somente esses, mas tem outros que estão faltando que não estão aí. Esse também era corajoso, né? E disseram: Lutero, você pode voltar atrás? Ele disse: não. Lutero, volte atrás. Ele disse: não. Lutero tinha acabado de conhecer o Evangelho, irmãos. Começou lá no mosteiro. Alguém já assistiu o filme Lutero? Tem um mais novo que saiu pelo Joseph Fiennes, né? Com Joseph Fiennes, ator conhecido, né? Mais novo. Lutero, ele tinha acabado de sair dessa doutrina ruim. Subiu escadaria, se autoflagelou, fez de tudo, irmãos. Até que ele foi lá para o seu confessor, um indivíduo chamado Johannes von Staupitz, e disse assim: Staupitz, me diz uma coisa, eu cometi um pecado, o que eu faço? Aí ele virava as costas, cometi outro pecado. Eu cometi outro. Aí virava as costas, outro. Aí eu pequei de novo, Staupitz. Ele disse: Lutero, vai embora. Vai lá e mata a tua mãe. Vai lá e adultera. Comete um pecado digno de ser confessado. Obviamente, ele não queria que ele fizesse isso, porque ele queria que ele entendesse que não é assim que o homem se justifica diante de Deus, é pela graça mediante a fé. Não é pelo autoflagelo. E Lutero, então, na dieta de Worms, estava pronto para defender a sua fé, irmãos. Quando perguntaram: você volta atrás? Ele disse: me dá um dia para eu pensar. O dia para pensar não é que Lutero queria desistir da sua fé. Ele queria elaborar bem direitinho a defesa. Eu vou elaborar bem direitinho a defesa para eu poder trazer para vocês. No outro dia, Lutero está lá e diz: e aí, Lutero, volta atrás? Eles: calma, eu vou explicar. Eles: não querem explicação, só quero ouvir de você uma palavra, uma expressão: eu revogo, eu volto atrás. Aí Lutero não aguentou, ele disse: não é correto lutar contra a consciência, e a minha consciência está cativa à palavra de Deus, eu não volto atrás, a não ser que alguém me prove na Escritura que eu estou errado. E aí no final ele disse: que Deus me ajude. E ele precisava da ajuda de Deus, irmãos. Outro corajoso, que só não morreu porque foi capturado e levado para o castelo de Wartburgo, onde ele escreveu a Bíblia, ou traduziu a Bíblia, do grego de Erasmo de Roterdã, o humanista, para o alemão. E, irmãos, Lutero, você pode estudar, pode pesquisar, Lutero é o pai do alemão moderno. Aquele alemão que é utilizado na tradução de Lutero é o alemão que é utilizado na Alemanha. Exatamente, unificou. Por que o Lutero fez isso? Ele foi educado no currículo clássico, o trívio e o quadrívio. O trívio tem ênfase em gramática, então ele era muito bom de gramática. Por que o Lutero fez música? Ele teve música no currículo dele clássico. Ele pôde fazer Castelo Forte e outras músicas mais. Então ele defendeu, inclusive, a sua fé através desses materiais, né?
tanto a tradução da Bíblia quanto a música também. Lutero, irmãos, foi importante para a fé cristã, por quê? Por algumas razões. Primeiro, que ele lutou contra a justificação pelas obras. Ele defendeu a justificação pela fé somente. A graça. A Igreja Católica também defende pela fé, mas não é pela fé somente. Sola fide é nós que defendemos. Sola fide somos nós que defendemos. É somente pela fé. E ponto. Tá bom? A graça para a Igreja Católica é o seguinte, ele chama de graça infusa. Ele diz que a graça é infundida no indivíduo e agora ele é bom para fazer ele está pronto para fazer o que é bom. Não, está errado, falso. Como é que funciona? A graça lhe é atribuído para a justiça, é na conta dele, como vai defender Lutero. Lutero foi importante, irmãos, para defender a fé que o pastor pode casar. Amém? Após sou tão feliz por essa parte de Lutero, irmãos. Eu estou casado, a pessoa, né? Então, Lutero, a Igreja Católica depois disse que Lutero era um adúltero, que só queria mesmo era namorar, né? Está errado, né? Absolutamente. Lutero trouxe de volta que o pastor pode casar, né? E a história é curiosa, porque ele foi lá, ele levou, o que acontece? Ele foi resgatar umas freiras. Como foi que ele fez? Ele botou alguns homens dentro de uns tonéis de peixe. Na verdade, levou tonéis de peixe, cheio de peixe, né? Quando chegou lá no mosteiro feminino, né? Ele pegou então, tirou os peixes e botou as mulheres. E as mulheres então, disse até que foi uma escapatória fedorenta, né? Porque elas saíram fedendo a peixe, mas foi assim que elas escaparam. Quando chegaram lá para Lutero, Lutero saiu casando lá as moças com os rapazes, né? E ele também teve uma que ele se apaixonou, chamada Catarina Vambora. Ele também se apaixonou por uma, né, chamada Catarina Vambora. Com ela, que era uma ex-freira, tá? Com ela, ele teve 6 filhos e adotou 4. Tá bom, irmão? Aí o alvo bom vai Lutero, viu, pastor? Então, você tem aí um padrão que lutou contra o pensamento realmente católico de que o ministro não pudesse casar. Mas Lutero também, irmão, defendeu a fé porque ele escreveu documentos muito importantes, entre eles 2 catecismos, o breve catecismo de Lutero, onde ele defende a sua fé, o catecismo maior de Lutero. Outro documento que Lutero foi muito importante para a sua escrita foi a Confissão de Fé de Augsburgo. Em 1530, ele então escreveu esse documento. Hoje a Igreja Luterana até hoje defende esse documento. E o outro foram os artigos esmalcades. Todos esses documentos estão num documento maior chamado Fórmula da Concórdia. A Igreja Luterana defende esses documentos todos, né, chamada Fórmula da Concórdia. Então, esse irmão na fé, né, Martinho Lutero, nos deixou um excelente exemplo de combate, né, da heresia. Ele quase morreu por isso, né, por diversas vezes. Né. Lutero perdeu sua filha. Lutero foi provado pela perda da sua filha. A sua fé foi provada. Ele perdeu sua filha lá, quando, na verdade, ele diz que foi transformado por uma palavra da filha dele, quando ela já prestes para morrer, ela diz: pai, por que tanto sofrimento se eu vou para o céu? Eu vou para a glória. Eu vou ver Cristo Jesus. Isso é defesa da fé também, irmãos. Não somente quando estamos muito bem de saúde, mas quando estamos morrendo também. Né? Estamos morrendo, lembrando que se nós morrermos, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. É o que o nosso querido irmão Lutero deixou para nós. Então a reforma luterana tem todos, o pai e a mãe de Lutero, né? A Margarida Huss e o Hans, né? Luther, né? A Margarida Luther e o Hans Luther, né? O pai e a mãe de Lutero. Como eu disse aqui, eu só fiz um resumo da vida dele, mas eis aqui, irmãos, quem são os seguidores de Lutero? Os luteranos. Os luteranos. Lutero dizia: eu não quero uma igreja com meu nome. Por que você não chama de igreja evangélica? Você sabe onde foi que surgiu a palavra protestante? Em que ano foi? Ganhe um livro aí, quem disser. O ano, sem olhar no celular. Né? Porque hoje o Google aí, em 1529, na dieta de Spira, nós fomos pela primeira vez chamados de protestantes. Foi um apelido que deram aos defensores da fé protestante. Fé cristã genuína, né?
Olha os protestantes. Eles protestam por tudo. Irmãos, para a gente encerrar, o que eu quero trazer? Amanhã eu vou falar do outro tipo de reforma, dos outros tipos de reforma, e à noite eu quero trabalhar um texto mesmo, propriamente dito da Escritura, vai ser um sermão. Mas o que nós podemos tirar de lições de tudo aquilo que nós vimos hoje? Primeira delas, não invente nada, irmãos, com relação à sua fé. Receba aquilo que os nossos pais lhe legaram. Tá? Pastor, mas eu não concordo com a confissão de fé de jeito nenhum. Então, irmãos, lembre-se que isso é a característica da igreja presbiteriana. Tem outras igrejas que são irmãos em Cristo também, que defendem outros pontos. Mas os presbiterianos defendem os símbolos de fé de Westminster, os famosos padrões de Westminster. Tá? Então, por favor, defenda. Não invente. Eu queria inventar uma nova doutrina, trazer uma nova coisa. Quando eu estava no ministério, lá em Teresina, eu fui muito tentado, porque a igreja que eu fui só tinha 5 pessoas. Eu saí do seminário, todo seminarista sai do seminário pensando que vai ser o próximo Calvino da história, né? E eu também pensei que era. Mas quando cheguei lá, tinha 5 pessoas para me ouvir. E as 5 pessoas só era a família da minha esposa. Passei 3 meses, não via ninguém, irmãos. Eu disse, meu Deus do céu, eu pensando que ia abafar, né? Só que depois dos 3 meses, Deus, quando eu deixei de ir atrás, Deus começou a mandar várias pessoas, pela misericórdia dele mesmo. Mas antes dessas pessoas chegarem, uma pessoa chegou de outra igreja, chegou e disse assim, pastor Rogério, o senhor precisa inserir algumas coisas novas no culto. Teu culto está muito estranho, muito fechado. Por que você não bota uma coreografia aí, pastor Rogério? Você não bota uma... Irmãos, é muito fácil a gente sentado aqui, né, dizer não, mas quando você olha para a sua igreja pequena, você vê outra igreja na esquina crescendo, você é tentado. Só que aí é que você vai ver se você de fato está pronto para defender a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Não invente, irmãos. Permaneça fiel. O que é requerido de você não é um número muito grande, mas é requerido de você. O que é requerido do dispenseiro? Que ele seja encontrado fiel. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Não invente. Segunda coisa, use um princípio de interpretação bíblica muito importante quando você estiver com dúvida ou você estiver assim, eu acho que eu estou certo e todo mundo está errado. Sabe que de vez em quando eu acho que a igreja presbiteriana todinha está errada. A gente usa um princípio dentro da reforma chamado de regula fides. É regulamento de fé. O que é isso? Quando eu tenho um grupo de pessoas maior que se debruçaram por muitos anos, por um período, em oração a Deus, pediram iluminação e oraram e escreveram um documento, antes de discordar deles, no mínimo eu revejo a minha opinião como um ato até de humildade, irmãos. Então, por favor, irmãos, não sejamos soberbos. Lembra que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Deus não suporta a soberba no seu meio. Então, por favor, vamos respeitar os documentos daqueles que oraram. Irmão, não foram 5 anos, 4 anos, na verdade, que os puritanos oraram, pedindo a Deus iluminação, todo dia. Aí chega a nós, às vezes, de uma vez, nem estudou o texto direito. Aí eu discordo. Por favor, irmãos, regula fide. Regule a sua fé a partir de princípios bíblicos. No mínimo, reveja. Concílios erram. Nós defendemos isso. Pastores erram. Nós defendemos isso. Mas se eu tenho pessoas que estudaram mais, se debruçaram mais, no mínimo eu revejo a minha, no mínimo, irmãos, um ato até de humildade, eu revejo a minha opinião. Terceira aplicação, irmãos, que eu quero trazer para nós, essas questões todas não podem ser levantadas, queridos irmãos, para trazer sectarismo, divisão dentro da igreja, brigas, contendas. Na verdade, isso é para nos unir. Ainda mais na verdade de Cristo. Não é isso que Paulo diz para a igreja de Filipos? Pensem concordemente. Irmãos, não adianta a gente olhar para uma história dessa belíssima se a gente não olhar para o nosso próprio coração e ver como esses homens amavam 2 coisas, a Deus e ao próximo.
a ponto de amar a Deus, ou amar a Deus a ponto de buscar a verdade. E ao próximo a ponto de pregar a verdade para o próximo, porque a maior demonstração de amor é falar a verdade para alguém. Por mais difícil que seja. Em amor, obviamente. Então, quando eu olho para a doutrina da Trindade, irmãos, como é que Paulo fala de unidade? Estava tendo contenda na igreja de Éfeso. Como é que Paulo acaba com a contenda na igreja de Éfeso? A doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Há um só Deus, há um só Espírito, há um só Cristo Jesus, Senhor. Um dia, irmão, você fez a profissão de fé aqui na frente para ser unido com o próximo, não para viver em contendas. Então, aquilo que nós defendemos não pode gerar em nós soberba, separação, sectarismo, mas humildade. Eu posso aprender com você, posso aprender com o meu próximo, posso aprender com o meu presbítero, meu pastor. Humildade. Tá bom? É por isso que Paulo vai dizer lá em Efésios que isso faz parte, né? Que seja humilde, que tenha vínculo da paz. Então, que nós saiamos daqui, irmãos, com o desejo de ser mais unidos. Não somente vocês aqui, né, da Igreja Presbiteriana do Lago Sul, mas toda a Igreja Presbiteriana ser mais unida na verdade de Cristo, ter mais paciência um com o outro, ter mais compaixão um com o outro. As verdades de Cristo devem levar a gente a uma humildade, a um arrependimento. O último, e eu vou desenvolver isso muito mais amanhã à noite. Irmãos, não pense que nós não caímos porque nós somos bons. Se eu e você não caímos, é porque Cristo Jesus nunca permitiu que nós caíssemos. Não há ninguém bom demais, não há teólogo aqui nenhum bom demais. Não adianta conhecer a história toda, o símbolo de fé, tudo, se Cristo Jesus não tiver morrido por nós. Isso tudo deve levar a gente aos pés da cruz de Cristo, a adorá-lo ainda mais. Senhor, obrigado, porque se eu nunca caí é pela tua misericórdia e graça, porque o Senhor morreu até pela minha heresia, porque eu já errei, eu já falei heresia, já saiu heresia da minha boca, irmãos. Mas Cristo morreu por todos os meus pecados, inclusive as heresias que eu já falei, graças a Ele. Então, no final, a misericórdia, a compaixão de Cristo tem que reinar no nosso coração. E se Cristo Jesus foi misericordioso para com você, seja para com o próximo. Que Deus te abençoe ricamente. Amanhã daremos, então, continuidade à nossa palestra. Amém.